Amados irmãos, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, sempre com a ajuda de Deus, trataremos do seguinte tema. Preste atenção. 8 razões por que nós pentecostais, genuinamente bíblicos, não podemos aceitar o ecumenismo. Querido obreiro, não se esqueça de algo sumamente importante. A Bíblia Sagrada não é um simples ou mero livro. A Bíblia Sagrada é a inspirada, a inerrante, a infalível, a absoluta, a autoritativa, a completa, a suficiente, a sempre atual e a eterna Palavra de Deus. E que o Espírito Santo nos auxilie na ministração desta mensagem. Amém. O ecumenismo, não apenas defendido, mas imposto atualmente pelo cristianismo apóstata, não é um fenômeno pós-moderno. Originando-se na Torre de Babel, vem desde então refinando as suas estratégias a fim de alcançar o seu objetivo primaz. Congregar todas as religiões sob o poder do anticristo, o preposto morde Satanás, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, e versículo 4. Ao ressurgir no século XX, esse astuto engenho de Satanás propunha inicialmente a unificação das igrejas cristãs, visando, num segundo momento, congregar sob um único potentado todas as religiões do mundo. Católicos, protestantes, evangélicos, judeus, muçulmanos, budistas, hindus, panteístas, animistas, etc. Agitando as bandeiras do politicamente correto, da inclusão inconsequente e da tolerância falsa e antibíblica, o ecumenismo veio a cooptar até mesmo algumas igrejas pentecostais, outrora bíblicas, ortodoxas, poderosas em Cristo, cheias do Espírito Santo, evangelísticas e missionárias. Desgraçadamente, o impensável aconteceu. Tendo em vista a gravidade espiritual deste momento, apresentaremos 8 razões pelas quais nós pentecostais, genuinamente bíblicos, somos contra o ecumenismo. Não visamos aqui desrespeitar religiões ou religiosos, mas, como atalaias de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, temos a obrigação bíblica e espiritual de advertir o povo de Deus quanto às investidas de Satanás nestes tempos difíceis e trabalhosos. 2 Timóteo capítulo 3 e versículo 1. O que nos consola nesta instância tão difícil e estressante é saber que o Senhor Jesus está às portas. Tiago capítulo 5 e versículo 9. Vejamos, portanto, as 8 razões por que condenamos biblicamente o ecumenismo religioso. Primeira razão. O ecumenismo contraria frontalmente a Bíblia Sagrada, a inspirada e inerrante Palavra de Deus. Advertindo os irmãos de Corinto, que já começavam a comungar com os ídolos, Paulo foi enérgico, claro e contundente. Não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos?
Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, do versículo 14 ao 16. As palavras do apóstolo são mais do que suficientes. Ouçamo-las e coloquemo-las em prática. Segunda razão. O ecumenismo não admite a exclusividade do Deus único e verdadeiro. Devido à sua natureza, o ecumenismo não pode admitir a realidade do Deus vivo, único e verdadeiro, porquanto, de acordo com seus cânones, o Deus da Bíblia Sagrada não passa de uma divindade entre outras divindades em seu confuso e ímpio panteão, conforme ocorria nos tempos do apóstolo Paulo. Atos capítulo 17 e versículo 23. Sim, querido obreiro, para o ecumenismo, o Deus da Bíblia não passa de um ilustre desconhecido. Tem altar, mas não tem nome nem autoridade. O Deus da Bíblia Sagrada, porém, sendo o Criador dos céus e da terra, não é uma divindade ecumênica, porque exige adoração exclusiva de todas as suas criaturas morais, anjos e homens, conforme ele demanda de todos nós, através de Isaías. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Isaías capítulo 42 e versículo 8. Portanto, adoremos somente a Deus, pois assim o Todo-Poderoso nos requer. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Êxodo capítulo 20, do versículo 3 ao 6. Terceira razão. O ecumenismo não admite a exclusividade de nosso Senhor como único e suficiente Salvador da humanidade. O ecumenismo, por ser o que é, também não pode aceitar esta proposição áurea da Bíblia Sagrada. O Senhor Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus, é de fato o único e suficiente Salvador da humanidade. Segundo os cânones ecumênicos, Jesus não passa de um Salvador entre outros tantos Salvadores. Todavia, eis o que o apóstolo afirma acerca da exclusividade salvífica de nosso Senhor. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos capítulo 4 e versículo 12. Portanto, a verdadeira pregação do Evangelho jamais se coadunará com o ecumenismo, porque quando evangelizamos e fazemos missões, proclamamos que somente Jesus Cristo salva e liberta o homem do pecado. Quarta razão. O ecumenismo não admite a exclusividade e a soberania da Bíblia Sagrada, a inspirada e inerrante Palavra de Deus. Segundo as diretrizes do ecumenismo, a Bíblia Sagrada não é a Palavra de Deus,
mas um conjunto de textos religiosos antigos dos judeus e dos cristãos. E devido à sua antiguidade, já se tornou obsoleta e inadequada ao homem moderno. Logo, aos olhos dos ecumênicos, a Bíblia é apenas um livro de religião, como os das demais religiões. Todavia, a Bíblia Sagrada não é um livro qualquer. Ela é a palavra de Deus, conforme testemunha o Santo Apóstolo. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. O ecumenismo não pode tolerar a Bíblia Sagrada, pois a eterna palavra de Deus é radicalmente contrária às suas proposituras. A Bíblia é o livro dos livros. Ela é única. Aleluia. Quinta razão. O ecumenismo não admite o cumprimento da grande comissão que nos confiou o Senhor Jesus, a evangelização de todos os povos até os confins da terra. Tendo em vista a sua natureza aparentemente inclusiva e tolerante, o ecumenismo não pode aceitar os termos da grande comissão que nos deixou o Senhor Jesus, pois o Santo Evangelho incita a todos os povos a receber o eterno Filho de Deus como único e suficiente Salvador. Eis o que nos ordenou o ressuscitado. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, não nos deixemos intimidar pelas armadilhas teológicas do ecumenismo. À semelhança de Paulo, evangelizemos e façamos missões, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Atos capítulo 28 e versículo 31. Jesus Cristo é o único Salvador da humanidade. Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Ele é a nossa única esperança. Sexta razão. O ecumenismo não admite a genuína Igreja de Cristo, porque ela sempre foi e será um povo bíblico, sacerdotal, profético e composto exclusivamente pelos que creem no Senhor Jesus Cristo como único Salvador da humanidade. Portanto, o ecumenismo, sendo uma das armas do anticristo, sabe que a Igreja de Cristo é o único poder capaz de forçar as portas do inferno. Mateus capítulo 16 e versículo 18. O homem do pecado está ciente, outro sim, de que os crentes em Jesus, sendo a habitação por excelência do Espírito Santo, têm o poder suficiente para impedir-lhe a manifestação plena, conforme assegura-nos o apóstolo Paulo. Porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. 2 Timóteo capítulo 2, versículos 7 e 8. Portanto, firmemo-nos em Jesus Cristo,
verdadeiro homem e verdadeiro Deus, e atentemos às advertências do apóstolo João. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. 1 João capítulo 2, do versículo 18 ao 20. Sétima razão. O ecumenismo não admite a escatologia bíblica ensinada pelos santos profetas e apóstolos de nosso Senhor, porque a doutrina das últimas coisas contraria todos os interesses do dragão, do anticristo e do falso profeta. Portanto, todas as vezes que anunciamos a iminência da volta do Cordeiro, o diabo e seus lugares tenentes levantam-se contra nós, porque sabem que, em pouco tempo, cumprir-se-á, na jornada da Igreja de Cristo, esta gloriosa promessa que nos fez o Senhor através de seu santo apóstolo. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Romanos capítulo 16 e versículo 20. A legítima escatologia bíblica contraria frontalmente todos os postulados do ecumenismo, porque evidencia a todos o iminente arrebatamento da Igreja, a grande tribulação, o término do reinado do anticristo, o milênio, o juízo final, e culminando todas as promessas divinas, desde antes da fundação do mundo, a introdução dos redimidos pelo Cordeiro de Deus na Jerusalém Celeste, onde estaremos para sempre com o Senhor. Não deixemos, pois, de proclamar o arrebatamento da Igreja. Em breve, Cristo virá. Amém. Maranata. Oitava razão. O ecumenismo, apesar de seu pretenso caráter inclusivo, não pode tolerar as igrejas genuína e biblicamente pentecostais que, no poder do Consolador Divino, apregoam que Jesus Cristo salva, batiza com o Espírito Santo, cura os enfermos, opera sinais e maravilhas e muito em breve virá arrebatar os santos. Queridos obreiros, zelemos pela vinha do Senhor, pela Igreja do Cordeiro. Não nos deixemos enlear pelos encantos falsos e trágicos do ecumenismo. Se o fizermos, perderemos a nossa alma, conforme adverte-nos gravemente o apóstolo. Prestemos atenção, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Hebreus capítulo 10, versos 26 e 27. Por conseguinte, não aceite as propostas do ecumenismo. Não queira estar entre os hereges e apóstatas, para que no último dia não ouça do Cordeiro de Deus esta dura e irrevogável sentença. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus capítulo 7 e versículo 23. Continuemos, pois, a falar o que convém à sã doutrina. Ensinemos as ovelhas do Senhor a serem puras,
santas e comprometidas com a Bíblia Sagrada, a inspirada e inerrante Palavra de Deus. Santifiquemo-nos para que não sejamos aprisionados por Satanás e por seus propósitos. Oremos, leiamos a Bíblia, lutemos em prol do rebanho do Senhor, pois em breve ele voltará. Cuidado com o ecumenismo, pois contraria a Bíblia Sagrada, a inspirada e inerrante Palavra de Deus. Em suma, voltemos a ser, querido obreiro, uma igreja verdadeiramente pentecostal. Retornemos às nossas raízes, à Palavra de Deus, aos ensinamentos que nos legaram os pais fundadores. Lembremo-nos, pois, de nosso primeiro amor e busquemos um avivamento urgente. Em primeiro lugar, retornemos à Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Depois a oração, ou concomitantemente a oração. E em seguida, voltemos a pregar a doutrina da santificação, porque sem a qual ninguém, nem eu, nem você, querido obreiro, veremos ao Senhor. Sejamos firmes. Precisamos de imediato voltar a evangelizar o nosso país, de norte a sul, com o verdadeiro Evangelho de Cristo, pregando que Ele salva, que Ele liberta, que Ele batiza com o Espírito Santo e distribui à sua igreja dons espirituais. Vivamos, pois, de acordo com os mandamentos de nosso Senhor. Por que o ecumenismo contraria a Bíblia? E se o adotarmos, colocaremos a nossa alma em risco. Sim, querido obreiro, iremos para o inferno e depois seremos lançados no lago de fogo. Eu sei que, infelizmente, há muitos obreiros e crentes que já não acreditam nem nas penalidades, nem nos galardões eternos. Mas eles existem. E muitos só hão de se conscientizar dessas realidades depois que se perderem. Mas isso não precisa acontecer com você. Volte ao seu primeiro amor e adote a Bíblia Sagrada. Sim, a Bíblia Sagrada, como a sua única regra de fé e prática. Tudo aquilo que a Bíblia não nos permitir, não façamos, para que não percamos a nossa alma. E eu posso garantir-lhe, homem de Deus, que o ecumenismo contraria frontalmente a Bíblia Sagrada, o livro de Deus. Que o Senhor nos abençoe. A todos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.